A CPMI Cachoeira se reuniu pela manhã com o objetivo de permitir ao relator fazer a leitura do seu trabalho de relatoria e nós chegamos à conclusão de que desperdiçamos, como instituição, uma grande oportunidade de buscar credibilidade junto à opinião pública brasileira, depois de tanta descrença que se generaliza, com um desgaste enorme a que é submetido o Congresso Nacional em várias oportunidades como decorrência de fatos conhecidos da opinião pública brasileira. Essa oportunidade foi desperdiçada. A Comissão Parlamentar de Inquérito, diante de um grande escândalo de corrupção, complexo é verdade, de amplitude incomum, envolvendo agentes públicos e privados, inúmeras empresas, mas um grande escândalo de corrupção, sem dúvida, com o desvio de milhões de reais dos cofres públicos, para não falar em bilhões de reais, porque a movimentação financeira liderada pela empresa Delta ultrapassa a casa de 9 bilhões de reais, ou 12 bilhões de reais, aliás, nos últimos anos. Obviamente, nós não estamos asseverando que 12 bilhões de reais foram subtraídos dos cofres públicos desonestamente. Mas estamos afirmando convictamente que boa parte desses recursos foram sacados dos cofres públicos desonestamente. Verificamos naquilo que foi possível investigar, já que sempre houve um bloqueio visível às pretensões de investigação real. Naquilo que foi possível investigar, constatamos que 421 milhões de reais, que saíram originalmente de cofres públicos, passaram pela Delta e foram repassados a empresas fantasmas. Fantasmas por quê? Porque constituídas sem funcionários, sem trabalhar com produtos ou equipamentos, sem prestar serviços de qualquer natureza ou gênero, sem realizar obras e movimentando milhões de reais a partir de repasses de contas bancárias da Delta, empresa que possuía diversas contas bancárias, e que especialmente 4 delas movimentava o dinheiro supostamente sujo da corrupção. Essas empresas, consideradas fantasmas, foram constituídas na engrenagem deste esquema de corrupção com o objetivo de ocultar valores, de desviar valores, de lavar o dinheiro sujo, de repassar recursos na forma de propina àqueles que participaram do esquema de corrupção liderado por Cachoeira, e eu prefiro dizer que em determinado momento liderado por Fernando Cavendish, tendo Cachoeira como coadjuvante principal, espécie de sócio oculto da grande empresa que cresceu de forma extraordinária nos últimos anos, alavancada por contratos generosos que tiveram origem no tráfico de influência, que produziu licitações fraudadas, aditivos ilegais e até mesmo contratos para a realização de obras sem licitação pública. Imoralidade. Senhor presidente, a CPI apresenta um relatório de mais de 5.000 páginas,
mas que não chegou ao essencial. Não importa o número de páginas. O que esse relatório incorpora é o trabalho realizado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, em razão das operações policiais efetuadas, Las Vegas e Monte Carlo, São Michel, ficando a CPI adstrita a fatos ocorridos no eixo Goiás-Tocantins, recusando-se a avançar além dos limites desta fronteira. E nós sabemos, e nós verificamos, e qualquer olhar sobre os fatos enfocados pela CPI vai confirmar o que há de corrupção maior está além dessa fronteira. A matriz desse esquema de corrupção é a empresa Delta. O próprio relator, hoje, senador Pedro Taques, a quem depois vou conceder a parte, destaca que elencou cerca de 116 empresas sob suspeição e que deveriam ser investigadas. A CPI não cumpriu o dever de investigá-las, abdicou desta responsabilidade. E agora o que podemos fazer? Transferir a responsabilidade ao Ministério Público Federal para que investigue aquilo que deveríamos ter investigado. A CPI quis dar destaque, dar repercussão, dar dimensão ao que ocorreu em Goiás, mas blindou o que ocorreu fora de Goiás, poupou agentes públicos e privados envolvidos nesse monumental escândalo de corrupção. Ficou, portanto, devendo ao Brasil, assumiu uma postura de desgaste, de descrédito, prestando um desserviço a esta instituição, dilapidando ainda mais o conceito de um instituto essencial para o Legislativo, que é o Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Por melhor que possa ser esse relatório apresentado pelo deputado Odair Cunha, ele não atende às expectativas da realidade, ele não alcança a essência do escândalo, ele é insuficiente, ele não é completo, ele é incapaz de apontar o mal existente ao redor da empresa Delta, sobretudo junto ao governo da União e junto ao governo do Estado do Rio de Janeiro. É bom frisar, procurou-se armar uma blindagem intransponível para poupar o governo do Rio de Janeiro, para poupar o governo da União. Portanto, estamos concluindo uma CPI com um enterro de terceira categoria, já que ela cuidou apenas de eleger alguns alvos preferenciais com o objetivo de desgastar político-partidariamente e não de oferecer ao país perspectiva de que estamos realmente combatendo a corrupção no Brasil. Eu concedo a parte ao senador Pedro Taques, que é uma das figuras brilhantes desse parlamento e que integra esta comissão. Obrigado, senador Álvaro. Eu quero me associar a Vossa Excelência a esta farsa que hoje foi concretizada na CPI. Quando eu aqui cheguei, senador de primeiro mandato, primeira CPI que eu participo, com um otimismo infanto-juvenil, vamos chamar assim, e esperançoso de que a CPI fosse realmente um instrumento de fiscalização, de cumprimento do seu dever constitucional. No entanto, esta CPI não chegou a bom termo. Não chegou a bom termo em razão da mesquinharia política partidária. Nós
Alguns queriam fazer desta CPI um instrumento de vingança. Vingança a membros de partidos políticos que não o seu, vingança ao Procurador-Geral da República, quem sabe até em razão do caso do Mensalão, vingança a jornalistas. E hoje, neste derradeiro dia em que o corpo é enterrado, né? O corpo foi enterrado hoje, mas o seu cheiro está podre ainda. E este cheiro está exalando pelo Senado como um todo. A sociedade não vai acreditar que aquelas 15 pessoas jurídicas que receberam dinheiro da empresa Delta, estas pessoas jurídicas precisavam ter o seu sigilo bancário afastado, quebrado. E não foi. Os sigilos não foram afastados. E nós estamos jogando isso ao Ministério Público, como que abrindo mão de uma atribuição constitucional que é nossa. Vossa Excelência tem razão, a CPI não avançou em nada. Nós iniciamos com pessoas presas, hoje o Cachoeira está solto, quem sabe tomando um vinho de R$5.000 à beira de uma piscina aquecida, né? Deve estar lá tranquilo, né? E o Demóstenes, o seu mandato já foi cassado. Isso em razão da investigação do Ministério Público em Goiás, que remeteu ao Conselho de Ética, e a CPI não caminhou em absolutamente nada. Nós, hoje, concretizamos uma farsa. Parabéns pela vossa fala. Obrigado, senador Pedro Taques. O objetivo inicial da CPI ficou visível. Era uma tentativa de desviar o foco do julgamento histórico do Mensalão, tentativa frustrada. E o outro objetivo secundário seria ferir, se possível mortalmente, uma parte do PSDB localizada no estado de Goiás. É muito pequeno esse objetivo. Isso não tem grandeza, não guarda relação com a importância da instituição que nós representamos. O roubo, o assalto aos cofres públicos fica impune. Nós estamos diante, para concluir, senhor presidente, de um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. É difícil afirmar qual é o maior escândalo de corrupção da história desse país, já que eles são inúmeros. Mas podemos afirmar com convicção e sinceridade que esse é um dos maiores escândalos de corrupção que já pudemos chegar perto. Chegamos perto, mas ignoramos. Como CPI, ignoramos, porque não avançamos, porque não aprofundamos as investigações, porque queremos agora transferir ao Ministério Público uma responsabilidade que era nossa e não soubemos honrar. Muito obrigado, senhor.